Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Nós vamos ter logo a ceia e antes eu quero ainda deixar a palavra aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Não um, mas o presente de Deus. Não um presente, mas o presente de Deus. É isso que Deus colocou no meu coração. E se nós pararmos para meditar um pouco sobre esse texto aqui, nós vamos ver muito claro que nós vamos encontrar o maior e melhor presente que a humanidade ela pôde receber. Talvez muitos não entenderam, de sair de uma caixa dessa, um presentão, sai um homem lá de dentro dizendo que é Jesus. Mas esse é o presente, não é um presente, porque se fosse um presente, teriam 2 presentes, 3 presentes, enfim, dezenas, centenas. Mas quando se trata de o presente, só tem esse. E Deus, conforme esse texto, ele deixa muito claro que ele deixou esse presente, e o melhor presente para a nossa vida. O melhor presente, na verdade, é o presente que traz consigo outros presentes. É muito importante nós meditarmos nesse presente, presentes que só podem ser desfrutados se eu receber primeiro o presente. Talvez muitas pessoas podem imaginar, pastor, eu quero receber muitos presentes. Eu gostaria de logo conhecer esses outros presentes, mas para que eu possa desfrutar do presente, ou seja, dos demais presentes, eu primeiro preciso desfrutar do presente. Esse presente, ele tem um grande diferencial. Presentes, eles são bons, mas não podem transformar o ser humano. Presentes são bons, mas não podem transformar o ser humano numa nova criação, porque a natureza dele é má. Um presente, independente de seu valor, ele não pode, jamais poderia ter uma garantia eterna. Uma garantia eterna. Talvez muitos de vocês, ou se não todos vocês, talvez vão ganhar algum presente ou ganharam algum presente. E esse presente tem uma garantia, talvez de alguns meses, talvez de algumas semanas, não sei, talvez alguns até 1 ano, 2 anos, mas não tem uma garantia eterna, ela é limitada. Um presente, ele até pode suprir uma necessidade, mas ela com o tempo pode retornar. Eu e a minha esposa fomos abençoados com um grande presente essa semana. Tivemos 2 dias numa diária aí, num lugar difícil para passar lá. Mas já passou. Pastor, está com vontade de voltar? Sim. Então, ou seja, o presente, por mais bênção que ele seja, mas o desejo logo pode retornar, pode voltar. Então, estou só brincando, ninguém precisa se preocupar em ter que abençoar o pastor novamente. Mas é um exemplo. Então, presentes, eles são bons, trazem uma certa alegria, mas são passageiras. Alegrias, mas são passageiras. Um dia Deus ele havia planejado em favor da humanidade dar o presente, queria mudar o universo. Não um presente, mas o presente. O presente que teria um alto preço e esse ninguém teria condições de pagar. Qualquer presente aqui nesse mundo, alguém vai ter condição de pagá-lo. Mas quando se trata deste presente, do presente, ninguém conseguiria pagar. Então Deus, conforme o texto, ele decidiu dar. Ninguém o obrigou a fazer isso, ele não foi pressionado a fazer, não, somente ele decidiu dar, mas decidiu abrir mão, pois já estava com ele desde os tempos eternos. E esse presente, ele tem nome,
E esse presente se chama Jesus Cristo. Amém? Esse presente tem nome. E algo muito importante nesse texto, esse presente não é semelhante a outros presentes. Uns recebem presentes por merecimento. Talvez alcançou uma meta na empresa, recebeu um presente. Outros passaram de anos, filhos, recebem um presente. Outros talvez recebem por se tratar de uma data festiva, como o Natal, como o aniversário e tantas outras situações. Presentes que poderiam ser recebidos por causa de uma conquista, mas esse presente, esse não se recebe por algum mérito, por alguma obra que alguém possa realizar para recebê-lo. O presente, como eu falei, que vem junto com ele outros presentes. E o texto ele diz muito claro, Deus amou o mundo. Então por ele amar, ouçam, por ele amar, ele agora decide mais, ele decide dar. Então quantas pessoas, às vezes elas dizem que amam, mas falta a ação dessa pessoa. Só que Deus, quando ele diz que ele amou, ele mostra já a sua ação. E qual foi a ação, pastor? Ele deu. Ele deu o que ele tinha de melhor, o presente que a humanidade precisava receber. Então ele decide dar o seu unigênito filho. Ele deu com propósito, como diz a palavra, para que todos, ou seja, sem acepção. Muitas pessoas acham que é para uma classe de pessoas. Jesus não. Quando ele deu sem acepção. Ele diz, para que todos os que nele creem. Para que todos aqueles que viessem a crer em Jesus, sem acepção, mas com uma condição, para que todos os que nele creem. E quando se crê no presente, então nós começamos a desfrutar dos outros presentes. Quando se crê no presente, quando se recebe o presente, chamado Jesus, aí nós começamos a desfrutar dos demais presentes. Quais outros presentes, pastor? Aqui nós vemos muito claro, para que todo aquele que nele crê não pereça. O não perecer, ele vem junto, ou seja, quando eu recebo o presente. Não perecer, não morrer, não sofrer, não viver uma vida de miséria, uma vida conturbada, não pereça na sua saúde, na sua família, não perecer. Quando eu entendo isso, quando eu recebo esse presente chamado Jesus, vem com ele um outro presente, primeiramente, para que este não pereça, mas para que ele tenha uma vida eterna. E mais um presente vem junto com ele, a vida eterna. Uma vida eterna, não mais um período de 20 anos, não mais um período de 30, ou de 50, ou de 100 anos, mas vem outro presente, vem a vida eterna. Veja quantas coisas estão dentro, ou seja, contidos no presente. E tem mais, Jesus ele foi preparar um lugar. No Evangelho de João, capítulo 14, no versículo de número 13, diz assim: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Então, Jesus foi nos preparar um lugar. Meus irmãos, não foi em qualquer lugar. Eu tenho falado isso constantemente. Quando Jesus ele diz, eu vou preparar um lugar, ele está dizendo, eu vou preparar o melhor lugar, para que aonde eu estiver, vocês também possam estar junto comigo. Então, onde Jesus está, é lá onde Ele quer que nós estejamos, não separado dEle. Quando nós o recebemos aqui, essas pessoas que aceitaram a Cristo agora nessa noite aqui, como eles fizeram que, se eu não me engano, todos aqui, se não a maioria já fez, quando essas pessoas confessam a Cristo Jesus, Jesus vem morar dentro dessa pessoa. Agora, quando Jesus ele vai preparar um lugar para que quando nós deixarmos esse mundo, nós possamos ir morar com Ele. Agora, nesse tempo, Ele vem morar em nós. Depois, nós vamos estar morando com Ele. E esse é o lugar que Ele foi preparar para nós. Que presente que nós recebemos. Não existe outro igual. No versículo 17, continuando, ele diz bem claro que esse presente que Deus nos deu, Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos salvar.
E quando se trata de salvar, no original significa sozo, quando se trata de salvação, está falando de cura, está falando de prosperidade, está falando de libertação. Tudo isso vem no pacote da salvação. Tudo isso acontece quando nós recebemos o presente. O presente que Deus nos deu contém um pacote de outros presentes dentro dele. E para eu desfrutar dos demais presentes, primeiro eu preciso receber o presente. O presente Jesus traz consigo vida eterna. Não traz condenação, mas traz salvação, traz cura, traz libertação, traz esperança, traz paz, traz alegria, traz poder, traz autoridade. O amor de Deus não se pode ser traduzido em palavras. Às vezes as pessoas querem traduzir o amor de Deus em palavras. Não tem como. É um amor sacrificial. É um amor, ou seja, Ele amou e deu o seu Filho. Ele amou e entregou tudo. O amor de Deus é eterno. Deus amou-nos antes de nós nascermos. Antes de lançar os fundamentos da terra, Deus já nos amava. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado o seu coração em nós. Antes que a terra desse o seu primeiro fruto, Deus já havia derramado o seu coração em nós. Tudo isso fala do amor de Deus pelas nossas vidas. Ele nos amou na eternidade, Ele nos planejou, Ele pensou em nós. Ele estava lá, nos formando no ventre da nossa mãe, viu os nossos primeiros batimentos cardíacos, viu-nos quando respiramos pela primeira vez, e Ele reconhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da nossa alma. Ele nunca desistiu de nos amar e Ele não abre mão de nós. O amor de Deus é deliberado. Deus resolveu nos amar, escolheu-nos para Ele. Eu quero deixar essa mensagem ainda para nós entrarmos agora. Nós temos esse momento da ceia do Senhor. O momento para nós participarmos dessa comunhão que o próprio Jesus Cristo, Ele preparou. Pastor, como é que eu posso participar dessa ceia? Eu participo quando eu recebi o presente, chamado Jesus Cristo. Quando eu creio nesse presente, esse presente me faz, ele me dá condições, ele me deixa apto para poder participar dessa mesa que Jesus, Ele preparou para cada um de nós. Então, meu amado, minha amada, eu quero convidar você a se colocar de pé. Os irmãos já estão chegando com os ingredientes da ceia. Deus, Ele nos amou, nos adotou na sua família. Ele nos amou, nos escolheu para sermos seus filhos herdeiros. E Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Cristo é a dádiva de Deus Pai ao mundo pecador e mau. Cristo, Ele veio por cada um de nós. Quando no domingo que vem, se Deus permitir, vamos falar um pouco sobre o Natal, vamos falar um pouco mais do nascimento do Salvador, o nascimento daquele que veio, daquele que se entregou, para que a gente possa celebrar da forma correta esse dia, ou seja, esse tempo, esse momento tão especial. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.